Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar lendo a Bíblia. Hoje, Gálatas capítulo 3. A lei ou a fé? Ó Gálatas, insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Só isto quero saber de vós. Recebeste o Espírito pela prática da lei ou pela fé, mediante a pregação? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar na carne? Foi acaso em vão que sofreste tanto? Se é que se é que foi em vão aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso pela observância da lei ou pela obediência da fé? Argumento bíblico. Como Abraão teve fé em Deus, e isto lhe valeu ser declarado justo, assim ficais sabendo que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes de Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os que são da fé são abençoados juntamente com o homem de fé, Abraão. De fato, todos os que são da observância da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito quem não praticar permanentemente todas as prescrições do livro da lei. Além disso, que a lei não justifica ninguém diante de Deus, é de todo evidente, já que é pela fé que o justo viverá. Ora, a lei não se baseia na fé, mas aquele que praticar seus preceitos viverá por eles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio um maldito em nosso favor. Pois está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Isto sucedeu para que, no Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse às nações e assim pela fé recebêssemos o Espírito prometido. Lei, a lei, a promessa e a filiação divina. Irmãos,
Vou falar em termos humanos, embora de origem simplesmente humana, um testamento feito em boa e devida forma não pode ser anulado ou modificado. É... Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. A Escritura não diz e as descendências, como para significar muitos descendentes. Ela diz, e a tua descendência, designando assim um só descendente, Cristo. Eis então o que penso: um testamento ratificado devidamente por Deus não pode ser anulado pela lei que sobreveio 430 anos depois, pois assim a promessa ficaria sem efeito. De fato, se é pela lei que se obtém a herança, então já não é em virtude da promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu sua graça a Abraão. A lei como educação e a dignidade de filhos. Então, para que a lei ela foi acrescentada em vista das transgressões até que viesse a descendência a qual foi feita a promessa. Foi promulgada pelos anjos e entregue por intermédio de um mediador. Ora, não existe mediador de um só, mas Deus é um só. Portanto, a lei seria contra as promessas de Deus? Claro que não. Com efeito, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então a justiça viria realmente da lei. Mas a Escritura pôs todos e tudo sob o jugo do pecado, a fim de que pela fé em Jesus Cristo se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Antes que inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um educador que nos conduziu até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Mas, uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse educador. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Olha, essa palavra, esses textos, né, falam bastante da lei,
da fé e do profeta, do Abraão, né? E aí o que que acontece? O homem, né? Ser homem, ser humano, ser pessoa, precisa de entendimento do que é ser para ser. Ficou confuso, né? Mas o que que eu quero dizer com isso? É, nos é ensinado o que é ser, né? Então o que que a gente faz? A gente aprende a obedecer aquele que já obedece há mais tempo. Então, a fertilização, a semeação do entendimento da obediência faz com que nós herdamos e nos encontramos nessa fertilidade dos encontros com o Cristo ou com o obediente. Obediente porque é compreensão do homem há milhares de anos em função da sobrevivência harmonizada, trabalhar a obediência daqueles que já obedeciam e conseguiram a vitória de conquistar a esperança de uma vida nova com o filho. E nós somos esse filho, dessa descendência. Nós ascendemos aos pais pela composição que eles nos trouxe, né? E nós seguimos os passos dos pais, não só de um pai, mas dos pais da nossa descendência, pois não somos mais de tribo alguma a não ser de Jesus Cristo pelo entendimento da obediência, que é a fé que nos move. Porque não há respostas. Por que eu vim? Por que você tem a fé? O Espírito que aqui no texto fala que vai entrar, que entra em nós, é o encontro com a lógica, entende? Você encontra um sentimento tão forte que nada precisa se explicar. É a lógica, é a função, é a operação, né? E a gente acredita que, né, nessa obediência, só aquele que obedece profundamente conseguirá, né, se emanar nesse Espírito Santo. O que é se emanar no Espírito Santo? É em toda e qualquer ocasião encontrar a harmonia da fé. É ter fé em todo e qualquer momento, seja na dor, na doença, na saúde, na riqueza, até que não se sabe. Até que você viva eternamente. Ou até que você tenha fé eternamente. Quando você casa com alguém, você decide ter fé na outra pessoa eternamente. Sabe por que você decide ter fé nela ou nele? Porque você não sabe se o que vai acontecer no futuro. Se ele vai te trair, se ela vai te trair, se ele vai decepcionar, ela vai decepcionar. Então, a fé, ela corta isso tudo. Ela decompõe qualquer perícia no sentido futurístico de possibilidades, né? A gente chama na matemática de
de análise estatística, né? E aí, quando você aplica a análise estatística em uma associação com o tempo, né, com uma linha de tempo, você meio que tira conclusões. Só que o que, que acontece? Quando você tira conclusões, você vive uma vida que não foi vivida. Você acredita na repetibilidade dos eventos, né? E isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Isso tem a ver com lógica. Só que quando a gente fala de Deus, fala de Jesus Cristo, fala dessa, dessa fé, a gente abandona a lógica para abrir Abraão, para Abrão, toda e qualquer semente sobre a terra para o paraíso, né? Então é abrir qualquer ser humano para a, a sua renovação, a sua é, adequação e presentificação em fé, né? Em juízo, em obediência pelo sagrado do, dessa razão obediente que nos é equilíbrio, de que nos é harmonia e de que nos é tão apreciado em ritmos de natureza. Nós agradecemos por todas as espécies vivas buscarem harmonia. Se tem alguma coisa que é lindo e maravilhoso, que é sentimental, né, que é unificante, todas as vidas procurarem o seu equilíbrio, pois é disso que nós todos precisamos. Esse exemplo. E se o meu equilíbrio depende do seu equilíbrio, eu garantidamente irei te ajudar a encontrar o seu equilíbrio, pois eu espero que você me ajude no momento que eu precisar dessa ajuda. É, Até instalarmos coisas que vão nos ajudar sem com que a gente precise, evidentemente, de alguém nos ajudando, né? Porque essa é a bondade, essa é a herança, isso é o amor. O amor, ele vive eternamente. Então, o amor instala coisas para nos ajudar, mesmo quando as pessoas não estão mais presentes nos ajudando. As mães e os pais viverão eternamente, mas não a figura do pai que se encontra nenhum homem mau, nem a figura da mãe que se encontra nenhuma mãe má, porque o mal ele está sendo destruído pelo bem. Todo e qualquer mal, né, é destruído pelo bem. É só questão de localização e conversão. Esse é o trabalho e o único trabalho que vale a pena para a vida, né? Então, se algum mal te fez mal, né, o médico, o enfermeiro, a equipe de saúde vai dizer, olha, vamos acabar com esse mal. E isso é a lei, né? É a lei que nos é de pai para filho, que nos faz filho do Deus, daquele que Deus a nós uma função de obediência.
aquele que nos contou sobre o paraíso e nos deu a compreensão da necessidade de obedecer. O Pai para isso, para você ser melhor que isso ou ser consequentemente semelhante a isso, pois o Pai é a esperança do mundo, é aquele que vai para Deus, e é disso que Jesus nos ensina, né? Ele ensina que tudo na vida tem um pai, um padrão, uma harmonia, um jeito de cuidar para poder não para poder desse cuidado termos segmentos para que qualquer vida que tenha contato ali não saia dali com espírito mal, né? É justamente por isso. Até por isso cada espírito que nasce em nós dos nossos relacionamentos com esses amores, com os produtos que descendem de gerações e gerações, de pai para filho, de mãe para filho, nos instalam nos dão expectativa espiritual, nos comunica, nos dá vibrações, é químico, é fertilizante, né? Existe uma autocomunicação. Eles falam que é uma inteligência artificial, mas a artificialidade está muito coligada na cognição da reação a qual uma fonte de produto gerencia por suas autoridades subentendidas, né? Naquela família ou naquela descendência de uma geração de homens e mulheres que nos amaram verdadeiramente. E louvamos e damos graças por essas pessoas que são o bem que nós temos. Preservamos esses bens, porque muitos homens, até mesmo na figura de pais, e muitas mulheres, até mesmo na figura de mães, quando consideradas vitoriosas e obedientes para conseguirem chegar a esse papel, né, sucessivamente, hoje os são maus, né? Fazem escolhas maus, não refletem nessa perspectiva, não pensam no equilíbrio e na razão da promoção uns dos outros para termos comunidades mais iguais e mais bens, né? E aí sempre fazem argumentos para esses maus. Um dos fazeres de argumentos é a espionagem, é olhar muito para uma pessoa e colher os pecados dela, os maus delas, para argumentar que é terminantemente por isso que ela não ascendeu como meu filho, como a minha família, como a pessoa dona da loja que tem isso aqui, como esses herdeiros assim. Muito cuidado com isso, pessoal. Isso é muito mal, né? Espionar as pessoas para colher o mal delas e argumentá-las para continuar com as suas maldades não faz sentido, né? Isso, isso é muito egoísta dessa parte, né? Então, acredite, somos todos iguais e todos procuramos Deus na figura de Jesus Cristo operando na natureza. Esse é o padrão. Então, nós inspiramos em Jesus Cristo, pois a natureza inscreve e nós lemos e compomos uma relação a partir dessas escritas da natureza para com Cristo, para com ler disso conseguir levar adiante o trabalho, né? Ofertar aquilo que
Deus para nós, né, fazer. Dentro dessa linha de obediências, eternamente conseguiremos obedecer, pois nos tornamos um leitor em relação a Deus. Deus nos transformou em um leitor a partir de toda a obra. Esse é o Espírito e é isso que nós recebemos. A vida eterna é a leitura eterna. Agora, o desafio é obedecer os mandamentos que a leitura traz, uma vez que em vários momentos existem organizações super é, programadas para atacar os obedientes, né? Oferecendo uma estratégia alquímica, linguística, para as leituras serem confundidas, questionadas. Então, o que acontece? Nesse momento, a oração precisa ser mais concentrada, né? Nossa concentração precisa de aumentar, porque a dose de leitura é uma dose que não vem da natureza de Deus, mas sim da natureza pecaminosa do homem, aquela natureza que compete e gera, gerenciando áreas, níveis conurbantes de é, de mensagens, de escrituras, né? De leis humanas e não leis divinas. E aí o que nos faz, às vezes, julgar uns aos outros, né? Uma coisa que não deveríamos fazer, pois somos um com esse Cristo. Então, se o outro se tornou, se eu ler a mesma coisa que o outro leu, lógico, eu vou me tornar por Cristo, por natureza dos escritos. Então, entendendo isso, a gente entende a lei e a fé, né? Os argumentos bíblicos, a lei, a promessa e a filiação divina, a lei como educação e a dignidade de filhos, que está em Gálatas 3, carta Gálatas. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço para vocês e fui!